Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os milhares e milhares de inscritos. Estamos chegando a 658 mil inscritos no meu canal e passamos de 130 milhões de visualizações. Isso graças, claro, a vocês. Então, muito obrigado mesmo. Você que está inscrito no canal, gosta do conteúdo, das lives, dos plantões, das entrevistas, da perspectiva, afinal que nós temos aqui, analítica, crítica e sempre propositiva, indica o canal, uma amiga, é muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Além de estar inscrito, você pode ser apoiador do canal. Desta forma, você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. Tem duas formas de você apoiar, ser membro ou apoiador do canal. Você escolhe aqui para você mais conveniente. Lembro que no Twitter você pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok no Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Bem, lendo todos os jornais, domingo sempre tem coisas mais recheadas, colunistas, articulistas, aquelas páginas mais longas do Hélio Gaspari, do Lauro Jardim, por exemplo, né, que tem muitas informações, mas eu queria justamente tocar numa questão que me parece fundamental. É o que eu chamo, né, até como título desse nosso encontro, do eixo Brasília-Moscou-Dubai. Bolsonaro e o eixo Brasília-Moscou-Dubai para fraudar as eleições de outubro. Isso aqui é fundamental. Fundamental. A questão toda, estamos vendo a guerra aí da Rússia contra a Ucrânia, toda essa tragédia que nós estamos assistindo, e é interessante alguns fatores. Eu queria só lembrar de início, fazendo só uma brevíssima abertura para um tema anexo à nossa conversa de hoje, que é a confusão entre Putin e Rússia, né? E essa russofobia, uma bobagem, até contra o Yuri Gagarin. Imagina, o Yuri Gagarin que morreu há tantos anos. Teve no Brasil, é famosa, as fotos foram tiradas na revista, salvo engano, o Cruzeiro, famosíssimo. Eu devo até ter aí, eu preciso procurar em cópias e tal. Quando eu fiz a pesquisa para o meu livro sobre o governo Jango, levantei toda a Cruzeiro do período, Manchete, além do Última Hora, jornal, aquele jornal incrível de Samuel Weiner, grande jornal. Então, mas essa visita do Gagarin é muito interessante. O que tem de ver proibir a referência ao Yuri Gagarin, né? Com o Putin, invasão da Ucrânia, é uma coisa de confundir o Brasil com o Bolsonaro. Não tem nenhuma relação Brasil-Bolsonaro, né? E a quadrilha nazi, fascista, bolsonarista e tal. Então, eu só queria lembrar que eu fiz algumas citações aqui, e aí o pessoal falou, pô, mas você falou tudo, falou meio rápido, não dá para explicar direito. Bem, é verdade. Isso acho que quando a gente tinha 45 minutos no ensino médio para falar de tantas questões de história, ir para outra sala, ir para outra sala e outra sala. Então, você precisava entrar falando, sair falando. Bem, o Chalamov, Varlam Chalamov, esse daqui tem vários volumes, Os Contos de Colimar, que é um deles, o terceiro, O Artista da Pá. É uma obra-prima. Quando vocês leem, leiam, é duro, são contos duríssimos. Isso daqui não é fácil, né? Literariamente, uma obra-prima. Ele ficou 20 anos em campos de trabalhos forçados, né? E hoje é um autor consagradíssimo, já falecido, né? na Rússia. É leitura obrigatória e é excelente tradução. Eu trabalho da Editora 34, que é fantástico. Então, esse aqui, eu acho, cada um tem sua opinião, muito melhor que o Solzhenitsyn, né? Para retratar aquela tragédia. Por isso, se você lê o Arquipélago Gulag, tem uma outra estrutura, evidentemente, mas eu acho literariamente ele muito melhor, muito mais duro, e os retratos que ele apresenta são fantásticos. Tal. Bem,
Aí eu tinha falado, e o pessoal justamente tinha lembrado aqui, eu falei rapidamente do Bazarov, que é o personagem principal, né, o niilista do Pais e Filhos do Ivan Turgenev, que é um dos clássicos dos clássicos do século XIX russo, que é uma literatura fantástica. E tem aqui, pela Companhia das Letras, né, e a publicação, e hoje nós temos excelentes tradutores, aqui o Rubens Figueiredo, que é outro excelente tradutor do russo para o português. Eu acho que a gente deve muito o Brasil a Boris Schneider, né? Muito, 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 muito. E todo o trabalho que ele fez lá, pioneiro da tradução da literatura russa para o Brasil, e depois houve toda essa formação de brilhantes tradutores do russo para o português, porque antes você lia de edições que era traduzida para o francês e do francês para o português, e evidentemente você perdia, né? Então, a referência que eu tinha feito é o Pais e Filhos e o Barazov, que é o personagem principal, que o Bazarov, né, que é a grande figura. Não vou contar, senão não vou dar o spoiler, como se fala agora, mas o Bazarov é um personagem bem interessante para entender a segunda metade do século XIX na Rússia, né? Eu fiz referência também a uma publicação da Editora Progresso, tem ela aqui, aqui, ó, Moscou, Stalingrado, 1941-1942, relatos de marechais, escritores e jornalistas, né? Um livraço, né? Pequenos relatos, mas fantástico, tal. Essa edição da Progresso, e aqui você tem os relatos do general Zhukov, para quem conhece a Segunda Guerra Mundial nem precisa apresentá-lo, né? O general Zhukov. E aqui tem também os escritores Fadeev, o Simonov, que vocês podem conhecer o Simonov, que é um escritor importantíssimo, nos Sussurros, do Orlando Figes, livraço. Aí tem toda a história do Simonov e tal, que é um grande escritor também da época da União Soviética, e o Grossman, né? O Vassili Grossman, grande escritor, eles como correspondentes de guerra. Isso daqui claro, até uma literatura de guerra, mas é uma literatura de alto nível dos correspondentes. É coisa assim fantástica, maravilhosa, tal. Isso estou vendo aqui que eu tenho até uma anotação minha, 1980, fevereiro, faz um certo tempo, tal. E por último, desculpe hoje a extensão, o próprio Vassili Grossman, que eu já citei, O Vida e Destino, né? Livraço, que é considerado uma das obras-primas do século XX, que, traduzido pelo Irineu Franco Perpétuo, que tem um outro livro que eu acho muito legal dele, chamado Como Ler os Russos, está ali, né? E esse é o Guerra e Paz do século XX. O Vassili Grossman, que eu citei, que ele está aqui como correspondente de guerra na frente de Moscou e depois de Stalingrado, que é aquela enorme frente que começa lá em Leningrado, a Moscou, até Stalingrado, que é o momento-chave da Segunda Guerra Mundial. E esse aqui também um livraço. E tem toda a história para conseguir chegar à publicação desse livro. Só coisa de primeira, aquelas coisas que você fala assim, durante esse ano eu só vou ler literatura russa, se pudesse, mas a gente não consegue, e tem tanta coisa boa, né, para ler personagens, coisas que a gente nunca esquece. Portanto, não confunda isso daqui com o carniceiro Vladimir Putin, amigão do nazi-fascista Bolsonaro, né? Então, vamos em frente, então. Eu acho que a questão que se coloca eu tenho, nós sempre estamos aqui um pouco à frente, hein, tá? Claramente, a extrema-direita mundial tem tem um interesse especial e único em 2022 no mundo. A eleição brasileira de 2 de outubro e o segundo turno, que será no último domingo, que é no dia 30, tal qual dispõe a Constituição. É isso. Eles já deixaram claro, e eu tenho falado isso desde o ano passado, e apontado que eles vão fazer de tudo para destruir o processo eleitoral, maculá-lo, criar dificuldades, espalhar mentiras, ameaçar, matar até, porque nós estamos falando com nazis fascistas, ou seja, são pessoas que estão fora do campo constitucional, né? E gente de muito dinheiro, né, no exterior. Vocês não pensam que a derrota do nazismo, quando a gente vê a derrota do nazismo, dá uma ideia, em 1945, havia uma certa unanimidade, em boa parte. Mentira, se você olhar nos Estados Unidos, vocês leram o livro Judeu Internacional, do Ford? Leiam, vocês não sabem o que tinha de nazistas, o pai do Kennedy, que era embaixador em Londres,
apoiando a Alemanha nazista, né? O Lindenberg, vamos lembrar o aviador, né? E, poxa, podia lembrar um monte de coisa. E o livro, Negociando com Hitler, já citado aqui, né? É uma análise brilhante da Inglaterra. Você pega ali, ali nos anos 30, após a ascensão em janeiro, 30 de janeiro de 33 do Hitler, até o rei Eduardo VIII, que era um nazista, que acaba, ainda bem, abdicando do trono, e aí vai casar com uma divorciada americana, tem toda a história, não vou contar aqui, mas era um nazista, e a elite inglesa nazista, então ele mostra as viagens, eles iam assistir com deleite a reunião de Nuremberg, anual, do Congresso do Partido Nazista. Tal. Então, você tem um monte, esse pessoal perdeu, mas eles vão reaparecendo depois de 45, aqui, acolá. Aqui nós tínhamos também, né? Nós tínhamos uma literatura antissemita. Gustavo Barroso, antissemita. Vocês leram a História Secreta do Brasil? Uma loucura. Por exemplo, ele estava no integralismo. O integralismo não é um movimento antissemita, mas ele era uma das lideranças, tinha antissemitas, como o Gustavo Barroso. Isso ficou também por aqui, o resto ficou espalhado pelo mundo. E essa extrema-direita estava aí. E aí é interessante um fenômeno que passou a ocorrer. Tem até um artigo no Estadão hoje falando da relação da extrema-direita europeia com Putin, mas eu queria um pouco mais adiante. No século XIX, quando você lê as revoluções de 48, a Primavera dos Povos, né, 1848, qual era o grande temor da democracia na Europa centro-ocidental? A Rússia czarista, a reação. De onde vinha a reação? Da Rússia, sempre a Rússia, que vinha ali a reação para asfixiar as lutas democráticas na Europa. Hoje, é incrível, hoje, no século XXI, mantém-se isso, ou seja, aonde é o centro hoje da reação europeia, inclusive em termos de dinheiro? A Rússia. Só que num outro contexto histórico. Sim, mas é ela. E com muito dinheiro e financiando os grupos de extrema-direita na Europa, que inclusive sempre votaram no Parlamento Europeu, por exemplo, você pega os grupos de extrema-direita, votando pró-Rússia. E aqui no Brasil, na terra descoberta por Cabral, teve um fenômeno interessante. Inicialmente, os criminosos nazifascistas bolsonaristas tinham proximidade com a Ucrânia. Lembra da Jeromini, já citada aqui. Ela disse que foi treinada na Ucrânia, lembra? O Dudu Bananinha, nome verdadeiro, o apelido é Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado em São Paulo e que não mora em São Paulo. Viva o eleitorado paulista! Oh, vocês são incríveis, são gente de bem, como eles falam, vocês são de bem. Em nome de Jesus, claro, Deus no comando, e vocês são gente de bem, né? Bem, vamos em frente. Foi a Ucrânia, tentou estabelecer com a extrema-direita Rada, aquele pessoal que vem desde a Primeira Guerra Mundial. Já citei Nestor Makhno, né? Essa longevidade desse extremismo reacionário que tinha lá na Ucrânia. O Bolsonaro, através porque ele dá para a quadrilha dele, para os filhos que fazem parte da organização criminosa, tarefas. Cada um tem uma tarefa, vocês observam? Cada um tem uma tarefa. O Flávio era para arrecadar grana de rachadinha no Rio de Janeiro. O Carlos, o Louquinho, era para falsificar as notícias na internet e criar um esquema criminoso. E o Bananinha para fazer as articulações internacionais. Portanto, o CRIM, cada um tem a sua tarefa. Né? Funciona nesse sentido, em termos criminosos, muito bem. Ele é um péssimo presidente da República, não entende nada de república, de Estado, de governo, mas para a organização criminosa dele, ele é muito bom. Basta ver que ele enriqueceu com dinheiro público, um peculato. Só com a segunda mulher, em 10 anos, comprou 14 mortos com dinheiro vivo, o criminoso. Bem, qual é o papel do Bananinha? O Bananinha era fazer articulação com a extrema-direita mundial. Steve Bannon, quantas vezes ele foi aos Estados Unidos, né? E aí estabelecendo alguns da América Latina que não contam nada, pangarezinhos, tal. Interessa o Bannon, que tem muita grana e poder lá nos Estados Unidos, especialmente com o extremismo que tomou o Partido Republicano, que não é mais o Partido Republicano de outras épocas. Acabou aquele Partido Republicano. Inclusive, os Estados Unidos vive, provavelmente, em termos democráticos, a crise mais grave. Eu acho que até depois da Guerra Civil, do século XIX, 1861, 1865, né? A crise mais grave da democracia americana é agora, que nós estamos assistindo com o Trump. Bem, e aí ele fez a ligação, a Bananinha com o Trump, mas o Bannon era o homem de todo o esquema quadrilheiro, né?
já sabia de todos, tem todos os exemplos, as viagens do Bolsonaro, e tinha lá o Paulo Filósofo, que era um pobre coitado, um pangarezão, que não era nada. Ele apresentava o Brasil aqui, comida requentada, como se fosse prato novo, recém-preparado, não é nada, é um idiotão que ficou por lá, tal, um bobalhão, que inclusive deve uma fortuna à família para o Caetano Veloso, por decisão judicial. Então, era nada, o que interessava era com o grande capital nazifascista americano. Não significa que o capitalismo americano é nazifascista, mas você tem uma parcela considerável que é vinculado ao nazifascismo, e é conhecida, aqueles milionários malucos que doam dinheiro para aquelas fundações, né, para grupos extremistas nos Estados Unidos e no mundo tal. E o Steve Bannon faz esse papel, e o Bananinha pegando grana para pagar o serviço aqui, porque é bom lembrar que isso custa dinheiro, né? Pensa que isso aí cai do céu por ideologia. Que ideologia? É grana. Na Europa, idem, você tem uma extrema-direita muito forte, né? Ela permanece, por exemplo, em termos de longevidade, é na França. Por incrível que pareça, parece que é o liberdade, igualdade e fraternidade, né? A Bastilha, toda aquela a Praça da Comoras, você vai andando por Paris, vai vendo as referências, lembrando dos romances, lembrando da Revolução Francesa, de todos os acontecimentos, mas a extrema-direita francesa, em termos de poder político, é mais longeva da Europa. É mais longeva em plena democracia, mas ela está sempre presente. E traidora. Basta ver o que ela fez em 1940, né? Colaboracionistas, são traidores. E ela está presente agora no final do século passado, 20, e no século 21, eleitoralmente. Vocês estão acompanhando aí a participação, então, da extrema-direita aí no jogo político, e a longevidade dessa extrema-direita. E a ligação que ela tem com a Europa Oriental e com a Rússia hoje. Hoje, essa Rússia sob Putin, sob domínio de Putin, né? Que Rússia é essa? Então, essa extrema-direita, peguei o exemplo da França, mas você estando para os outros países, está muito vinculada à Rússia e com os fundos milionários do capitalismo mafioso, porque a Rússia tem um capitalismo mafioso, é um outro mundo. É um capitalismo mafioso. Lá sim que houve privataria. Se você pega os anos 90, quando eles passaram a propriedade estatal para a propriedade privada, de mafiosos que estavam na estrutura de Estado, ou membros do partido da KGB, como Putin, na estrutura de Estado, em funções, ministérios, que abocanharam o que era estatal e virou público, a preço de banana. A preço de banana, para comprar a coisa, tal, e aí se fortaleceram e criaram esse capitalismo de máfia. Aí começa um matar o outro. Quantas notícias já ouviram de assassinatos, né, de capitalistas russos, tal, inúmeros. E o Putin é o presidente da República, né, e que vai se eternizar, já fez alterações constitucionais, etc., e vai continuar lá até morrer, até quando quiser, né, e certamente não vai sair antes de morrer, porque esse tipo de ditador que faz uma legitimidade formal nas urnas, e através de falsificações eleitorais, alteração de distritos, violência, coação, morte de opositores, né? Tende a permanecer ad eterno tal. Então, ele com muita grana, e aí tem umas figuras chaves para vocês entenderem a ligação disso com o Brasil. Olha esse nome, Kirill Dmitriev. Esse cara, né, desculpe, cara, não é uma linguagem correta, esse cara é muito, 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 muito importante, né? É um sujeito que tem uma vinculação muito forte com todas as ações aí extremistas que você encontra por aí. Você vai dar uma olhada, tem a ver com esse que ele controla, e isso é muito importante, ele controla os fundos, um fundo soberano de mais de 10 bilhões de dólares. É um homem do Putin, né? Esse aqui é muito... Inclusive, estava envolvido com a vacina Sputnik V, tá? Vocês podem colocar o nome do indivíduo e vocês vão encontrar com que esse Kirill, né, como queiro, Dmitriev, que é esse sujeito da quadrilha Putin, homem perigoso, né? E aí esse está vinculado também, deu uma ajuda grande ao Telegram, quando estava em situação financeira difícil, o dono do Telegram, que transferiu, tem toda uma... Quando ele sai da Rússia, passa por alguns países, mas vai se fixar onde? Em Dubai. E ali tem uma vinculação ali no Golfo Pérsico que é para ser estudada. A Arábia Saudita, que é aquele sujeito muito bacana, o Mohammed bin Salman, que é chamado de MBS, um sujeito muito bacana, um pouco tenso. Em nome de Jesus, Deus no comando dele,
né, que ele fez com o jornalista, o Jamal Khashoggi, quando foi em Istambul, pedir aquele visto, fazer aquele documento que ele ia casar, etc. Tal, nunca mais saiu do consulado, foi assassinado e cortado em pedaços. É uma grande pessoa, ele é meio tenso, um pouco nervoso, o Mohamed, né? Mas é boa pessoa, cidadão de bem, é um bom bolsonarista. Resumo, é um bom bolsonarista, uma boa pessoa, tem muito temor de Deus, em nome de Jesus, só que ela não, é um pouco diferente, em nome de Maomé, Deus no comando, e a vida é séria. Ele está na Arábia Saudita, que compraram, inclusive, o Newcastle, que é um time importantíssimo, historicamente, da Rússia, da Inglaterra, do norte da Inglaterra, com dinheiro, né? Dinheiro sujo, dinheiro de corrupção. Eles mataram agora mais de 70 condenados, mataram 70 agora na Arábia Saudita. Gente muito boa. Então, tem uma vinculação ali com essa caterva, né? Perigosíssima, gente da pior espécie. Não precisa contar o que eles fazem com as mulheres, a repressão aos imigrantes e tal. O Catar, a Copa do Mundo é a Copa de sangue, né? Quantos imigrantes que não morreram naquelas obras, trabalho escravo, por aí vai. Bem, aí chegamos ali já Dubai, agora ainda é Dubai, o Mohammed bin Zayed. Então, essa turma trouxe, e o Telegram foi para lá, a sede foi para lá, e ao se instalar lá em Dubai, está vinculado a todo esse espírito democrático, muito democrático. Tudo gente boa, tudo gente de bem, que eu gosto quando eles definem o mundo assim, aqui os nazifascistas bolsonaristas, gente de bem, que são eles, e gente que não é de bem, que é a maioria da população brasileira, graças a Deus, né? Então, é o que eles pensam, né? E eles estabeleceram uma relação lá muito forte lá em Dubai. E volto àquela questão que eu já falei, o Bananinha, em 3 semanas, foi 2 vezes lá, ano passado. Isso daí, evidentemente, não é acidental. E há uma vinculação com brasileiros que lá estão, gente nazifascista, gente que coloca, inclusive, no Instagram, WhatsApp, etc., tudo que eles põem e colocam aí, frases, um deles, inclusive, gente muito boa, gostava muito de uma frase do Himmler, se não me engano é do Himmler, eu preciso confirmar, mas é de um nazista de importância, sobre a questão da lealdade. Né? Tem lá o Goebbels, eu sei, da propaganda, vamos contar a história que eu sei bem, né? Eu me lembrei lá do Himmler, que depois vai controlar o setor de segurança, etc. Não vou contar toda a história aqui, que está cheio, aquele clássico sobre a Alemanha nazista e seus líderes. Mas essa vinculação é importante, esse pessoal está lá em Dubai. E aí você tem a ligação com Moscou, tem muito dinheiro no pedaço, e tem Brasília que está aqui. E a quadrilha Aurcrim Bolsonaro. E eles já disseram, já ficou claro, que a grande eleição para eles, a grande eleição que interessa, né? O que interessa é uma eleição no mundo, é no Brasil. E aí no meio tem tráfico de drogas, de armas, diamantes, vocês sabem as guerras civis na África Negra subsaariana, né? Na África subsaariana. Vocês sabem a questão dos diamantes sujos de sangue, né? O que acontece em tudo aquilo. Mercenários, inclusive, presentes agora na guerra Rússia-Ucrânia. Então, eles têm vinculação com tudo isso. E tem um pé nos Estados Unidos, essa turma, com o que é de pior, o nazifascismo que tem lá presente nos Estados Unidos, que é uma contradição, né, antagônica com a construção daquele país desde o século XVIII, desde a célebre Constituição de 1787. Bem, mas é o que nós estamos assistindo, e a crise mais grave desde a Guerra Civil norte-americana, que o país está vivendo lá, é a crise agora, desse século, e o Trump, e a destruição do Partido Republicano, e as cenas que nós vimos a 6 de janeiro. Mas, essencialmente, é um eixo, e aí vamos lembrar uma expressão dos anos 30 do século XX, há um eixo Brasília, Moscou, e daí o apoio do Bolsonaro ao Putin, o apoio, né? E o que disse o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, agora, da Rússia, ontem, né? Dizendo, anteontem, melhor dizendo, apoiando, dizendo o Brasil não vai seguir o que o imperialismo americano quer, né? Então tem uma vinculação íntima, por causa dos hackers. Aqui é os hackers que tem lá em Moscou. São os grandes especialistas em interferir em processos eleitorais. Vide o caso norte-americano. E a preocupação que a Europa tem também, que eles têm algum tipo de interferência, porque eles são perigosíssimos e custam muito caro. E o Carlos Bolsonaro foi para lá justamente para ter uma reunião tete-a-tete e levou um pangarezinho,
que agora diz que é suplente de senador, vai ser na Paraíba, etc. Levou o Pangarezinho, que é um sujeito do gabinete do ódio. É um negócio descarado, e até hoje não apresentou a agenda de trabalho, porque o que vai fazer um vereador numa visita oficial do presidente da República, a não ser uma ação criminosa? E temos de bater nessa tecla, porque ele tem de mostrar a agenda. O que foi gasto, quem pagou aquilo, o que ele fez lá. Porque eles vão fazendo tantas coisas, tantas ações criminosas, ao crime Bolsonaro, que a gente esquece, é natural. Né? E eles vão preparando um clima de guerra, porque qual é o objetivo? Preparar um clima de guerra para as eleições. E ele vai colocar como vice o Capacho Neto, que o nome é Capacho Neto. O apelido é Braga Neto, o nome é Capacho. General de 4 estrelas, capacho de um capitão terrorista. Vergonha para o Exército Brasileiro. O capacho deve ser vice. E aí eles vão colocar no Ministério da Defesa o comandante do Exército, tal de Paulo Sérgio, que não é aquele, esta é a última canção, não. Esse é outro, estranhíssimo também, fico com o pé atrás, e vão colocar um comandante do Exército, é a terceira mudança em um governo. Que eu li hoje uma expressão até no Lauro Jardim, que eu gosto muito, sempre leio, mas aí que me fez rememorar a ditadura militar. A expressão é um general, que vão colocar no comando, linha dura. Eu não ouvi essa expressão, confesso a vocês, desde 1985, desde a vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral a 15 de janeiro, e a posse seria, e não foi, a 15 de março daquele ano, por tudo aquilo que a gente já sabe. A expressão, porque durante os anos 70, especialmente no regime militar, tinha lá a linha dura ia se identificando cada vez com uma corrente lá, especialmente dentro do Exército. Vamos falar com o Exército é que conta, os outros armas contam muito pouco. Né? E, por exemplo, se identificaram com o Silvio Frota, né? O golpismo, que ele tentou dar um golpe de Estado e fracassou a 12 de outubro de 1977. Né? Estava o general Heleno, que na época era capitão, no gabinete do Silvio Frota, então ministro do Exército, golpista, e estava lá toda a caterva, os torturadores. Né? Se você for olhar depois a história, o Ustra estava lá naquele dia, inclusive, lá no aeroporto de Brasília para receber os comandantes do Exército, na época eram 4. Né? 4 exércitos, né? O primeiro Rio, o segundo São Paulo, o terceiro Rio Grande do Sul, né? Sediados, né? E o quarto em Pernambuco. Né? Mas eles foram ao Palácio do Planalto e não ao Forte Apache, como é chamado o Ministério do Exército, né? Apelidado. Então, vocês vejam, Ustra, Heleno, o general Pateta, né? O nome é Pateta, o apelido é Heleno. Né? E vejam, agora aí tinha a expressão que era linha dura, que era essa caterva terrorista, torturador, gente criminosa. Agora, veja que ponto nós chegamos, que reapareceu a expressão agora, quando nós estamos sob a égide, não da Constituição de 67 ou da Emenda Constitucional número 1 de 69, não, nós estamos sob a égide da Constituição mais democrática da história brasileira, a Constituição Cidadã de 88. Veja a contradição. Né? E eu vi a expressão linha dura, quando eu vi, eu me lembrei na hora, eu falei, meu Deus, reapareceu por quê? Porque nós demos um grande salto para trás. Como eu disse, e vou reafirmar, porque essa é a minha análise aqui, se hoje nós tivéssemos uma Constituição, não seria do Dr. Ulisses, produto de uma Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição que ele chamou de cidadã, seria a Constituição talibã. Sim, dessa caterva, ligado a interesses antinacionais. Porque essa ligação aqui, Brasília, Moscou, Dubai, é para defender os interesses nacionais do Brasil, os interesses nacionais permanentes. Não. São quadrilheiros, criminosos, traidores da pátria. Sim, quando você se liga a Bannon, você está servindo aos interesses norte-americanos. Não é aquela ideia do velho império, não, estou dizendo aquela fração que, inclusive, vai levar à crise final dos Estados Unidos, porque aquilo vai destruir o sistema político. Né? O Trump destruiu já o Partido Republicano, e o sonho é destruir o sistema político americano. Tudo aquilo que foi edificado durante 2 séculos, o Trump está destruindo. É uma coisa criminosa que ele está fazendo. E incrível como, através das fake news, que é fundamental nesse processo, construindo mentiras diárias, mas são dezenas, e fazendo com que as pessoas não saibam mais o que é verdade e o que é mentira. E isso aqui vai estar na nossa eleição.
Então, esse esquema Brasília, Moscou, Dubai é para dar grana e esquema técnico para destruir a nossa eleição. É isso, para com que as pessoas, o eleitor, não saibam mais o que é verdade e o que é mentira. Porque ele vai receber por WhatsApp, especialmente, mas não só, dezenas de mensagens diárias e não vai saber o que é verdade e o que é mentira. Que é imputado ao governador X, ao candidato a presidente Y, ao deputado, candidato não sei o quê, ao senador. E ele vai falar, mas o que é verdade? Eu não sei mais o que é verdade. É isso, o sonho deles é criar a realidade de ficção científica daqueles trabalhos. Eu sempre cito 1984, e o sonho deles é destruir o conhecimento. Aí vamos lembrar o Fahrenheit 451, né? Que eu já li aqui passagens, já comentei o livro, né? E o clássico do filme, né? Do François Truffaut, né? E é isso, é criar uma situação. Lá eles queimavam os livros, né? Tem que queimar. Aí você tem os homens livros, aqueles que cada um passa a decorar um livro, né? E é isso. Essa ação que eles fizeram na cultura é isso, tem esse objetivo. Nós não sabemos a gravidade dessa quadrilha. Só quando tiver e teremos um governo democrático a partir de 1º de janeiro, aí vai ser feita uma limpeza. Um inquérito sobre, né? Não é uma devassa naquele sentido colonial, não é isso. A gente usa muito essa expressão, né? E a gente lembra imediatamente da Inconfidência Mineira. Não é isso, né? E, por sinal, tem um livro, um clássico sobre a Inconfidência Mineira, A Devassa da Devassa, do Maxwell, que é um livraço. Bem, mas e também eu discuto essas questões já num campo mais amplo, comparando com a Conjuração Baiana e com o processo já no século XIX independentista, aqui no meu, um país chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Bem, qual é a questão, então, histórica nisso tudo para amarrar, né? É que corre risco a nossa eleição. Corre risco não no sentido da sua realização, ela será realizada 2 de outubro, mas a qualidade do processo eleitoral. Isso que corre risco, a qualidade do processo eleitoral. E nós podemos debater livremente os candidatos a governadores, a presidente, a deputado estadual, federal, senador. Essa articulação é de traição nacional, eles são traidores da pátria. Eles vão usar o dinheiro do nazifascismo mundial, e não sei de alguns nazifascistas brasileiros, muitos já citados aqui, aquela turma que você já conhece, são aqueles quadrilheiros, sim, traidores, né? Porque quem é traidor da Constituição é traidor da pátria, como bem disse o doutor Ulisses, né? Então, nesse cenário, para controlar, o TSE, eu sei que está de olho, mas precisa de ficar acompanhar mais, ficar muito atento, ver toda essa articulação, porque agora, né, isso aqui tudo é articulado aí com esse Mohammed bin Sayed, homem perigoso, lembrado o bilionário russo e o roubo que eles fazem dos recursos da Rússia, desse fundo soberano, olhar o Putin, dar uma olhada no bolso, e é muito fácil você acompanhar isso. Basta querer, os partidos políticos, quantos assessores têm? Milhares! Né, os partidos democráticos, soma tudo a milhares, não é verdade? Pega uma dúzia, só para acompanhar isso, só uma dúzia, acompanha, vai acompanhando, vai somando, faça um dossiê em defesa da democracia, porque eles vão fazer de tudo para destruir o nosso processo eleitoral. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e está, que calor, né? Acho que abriram a porta do inferno, parece que não decidiram ainda a entrada do Jim Jones da Virgínia, tá um pau danado, porque o demônio não quer deixar ele entrar, porque ele vai fazer aquilo, né? Vai estar a serviço de algum demônio norte-americano que querem derrubar o demônio que lá está. Bem, agradeço 650, chegando a 658 mil inscritos, mais de 130 milhões de visualizações, muito obrigado mesmo. Se gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a uma amiga, um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Além de estar inscrito, você pode ser apoiador. Tem 2 formas de apoiar o canal. Dessa forma, né, optando por qualquer uma delas, você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!